Muy bien, buenos días. Muito Es bem. un verdadero privilegio estar aquí con vosotros. É um verdadeiro privilégio estar aqui convosco. Yo creo que como español no es que tenemos algo en contra de Portugal, no, es que somos muy ignorantes de Portugal. Não é que, na verdade, como espanhóis, nós tenhamos alguma coisa contra Portugal, mas é que somos realmente ignorantes acerca de Portugal. También tenemos los vecinos de Marruecos. Y Porque mucha também gente temos no os nossos sabe vizinhos que de es Marrocos que também... Con los franceses sí que hemos tenido más guerras. Com os franceses já sí. tivemos mais lutas, mais guerras. Pero es verdad que tenemos que orar los unos por los otros. Mas é verdade que nós temos que orar uns pelos outros. Estamos agradecidos de esta invitación, nos sentimos privilegiados de estar aquí verdaderamente. E nós estamos muito gratos por este convite e nos sentimos mesmo privilegiados de estar aqui. Hemos tenido un tiempo muy intenso, pero muy bueno, y hemos visto la bendición de Dios en el retiro de matrimonios. E é verdade que tivemos um tempo muito intenso lá no retiro de casais, muito intenso, mas também muito abençoado. Bueno, pues hoy me gustaría compartir acerca de, sobre todo me gustaría hablar a los solteros. Hoje eu gostaria de partilhar e muito especialmente falar para os solteiros. Bueno, el título... ¿Puedo ponerlo? Sí, gracias. Sí. El título de mi mensaje es una frase que a mí me gusta mucho. O título que eu coloquei, a minha mensagem é uma frase que eu gosto muito. Y es que lo más importante es que lo más importante sea siempre lo más importante. O mais importante é que... Lo más importante sea siempre... Frase por frase. É que o mais importante seja sempre... O mais importante é que o mais importante seja sempre o mais importante. Isso. Já escrevi isso, mas já voltei outra vez a escrever. Es eso. Entonces, quiero compartir sobre este tema primero porque, bueno, acabamos de venir de un retiro de matrimonios. Bom, eu quero principalmente partilhar este tema porque acabamos de chegar de um retiro de casais. Entonces, está bien que haya retiro de matrimonios, es importante. E é verdade que é muito bom que haja retiro de casais. Pero también hay muchas personas que no se han casado. Mas também há muitas pessoas que não estão casadas. O hay personas que han enviudado. Ou há pessoas que são viúvas. Todos tenemos un corazoncito. E todos temos um coraçãozinho. Yo, por ejemplo, me casé cuando tenía 39 años. Eu, por exemplo, casei quando tinha 39 Así anos. que todavía es la mayor parte de mi vida de soltero, E, ¿no? na verdade, é a maior parte da minha vida. Y también me gustaría hablar sobre este tema por mi propio testimonio, E precisamente. também gostava de falar deste tema por causa do meu próprio testemunho. Lo que me gustaría hablar así en general es que necesitamos apreciar el matrimonio. O que eu gostava de falar, assim, de uma forma geral, é que nós precisamos de dar valor ou apreciar o casamento. Pero no debemos estar excesivamente eufóricos con la idea de casarnos. Mas não devemos estar assim excessivamente eufóricos com a ideia de casar. Y tampoco debemos estar excesivamente decepcionados o decepcionados si no nos casamos. E também não devemos estar excessivamente desapontados se na realidade não estamos casados. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos unos versículos en 1 de Corintios capítulo 7. Vamos até a palavra de Deus e gostava de ler alguns versículos em 1 de Coríntios 7. Sí, voy a estar tocando algo sobre el contexto en el capítulo 6 y 7, pero ahora vamos a leer, por favor, los versículos del 29 al 31. Eu vou falar um pouco do contexto dos capítulos 6 e 7, mas agora precisamente nos vamos ver o texto que está em 1 de Coríntios 7, dos versículos 29 ao 31. Sí, sí, claro. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Gracias. Bueno, un poco para hablar sobre el contexto de este texto. Um pouco assim, para falar do contexto deste texto.
El apóstol Pablo está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo O apóstolo Paulo está a escrever esta carta, claro, inspirado pelo Espírito Santo, y en parte está contestando a una carta que había recibido de la iglesia de Corinto, e, na verdade, em partes também estava a dar resposta a uma carta que ele tinha já recebido da igreja em Corinto, con unas cuantas preguntas de algunos de sus miembros que para ellos eran importantes. E essa carta tinha algumas questões, algumas perguntas que foram colocadas por alguns dos seus membros e para eles era importante estas questões. Por eso en el primer versículo de este capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así empieza. Por isso, nós vemos no versículo 1 do capítulo 7 esta frase: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Bien, empezamos bien, pensaréis. E diz, ui, estamos a começar bem. El apóstol Pablo era un gran siervo de Dios, apóstol Pablo. O apóstolo Paulo era um grande servo de Deus, era o Pero apóstolo Paulo. también era un hombre como un ser humano, como tú y como yo, Mas também era um homem como tu e como eu, con su propia vida, con su propia historia com a sua própria vida, sua própria história y con sus propias opiniones también. e também com as suas próprias opiniões também. Me parece significativo que dentro de este libro, que es el que entra dentro del canon de la palabra inspirada de Dios, E é muito significativo que neste livro, que está dentro do cânon da palavra inspirada por Deus, hay no pocas afirmaciones en el sentido de que es a sus ojos y en su opinión que da ciertos consejos. de que ele afirma que aos seus olhos ele pode dar, ou ele está a dar certos conselhos, na sua opinião. Por ejemplo, en el versículo 7 de este capítulo 7, Por exemplo, no versículo 7 deste capítulo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Pero- No entanto, cada uno tiene su propio don de Dios. cada tem de Deus o seu próprio dom. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Na verdade, de um modo, outro de outro. Y por ejemplo sigue diciendo, vamos a leer, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. El contexto de este texto, del texto con el que hemos empezado, perdón, otro contexto más mayor. Sí. O contexto deste texto, da mesma forma do contexto do texto com que iniciamos a mensagem, cifrem isso. Sí, simplemente vamos al capítulo 6, versículo 12. Vamos ao capítulo 6, versículo 12. 6:12. El título, por lo menos en la Biblia en español, es Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O título na Bíblia em espanhol é Glorificai ao Senhor com o vosso corpo. Pode ser um bocado diferente daquilo que vocês têm. Y dice este versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Então, o versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Creo que en este punto también es importante que pensemos en el tipo de cultura y de sociedad que se respiraba en Corinto. Eu penso que é muito importante que nós também pensemos um pouco no tipo de cultura e contexto social que se respirava aqui na cidade de Corinto. Era una ciudad entregada a la idolatría. Era uma cidade que estava totalmente entregue à idolatria. Y parte de esa idolatría tenía que ver también con las fornicaciones, porque eran parte de las ofrendas y de la manera de adorar a sus dioses, era acostarse con mujeres que servían en los templos paganos. E também devemos falar então na prática que havia naquela altura, que era a fornicação, que era uma maneira de culto e adoração que eles tinham aos seus deuses. As pessoas vinham ao templo e tinham relações sexuais com aquelas mulheres que estavam ali a servir no templo. Para nosotros esto nos suena escandaloso, ¿verdad? E para nós isto é escandaloso, a adoração. Pero tenemos que pensar que para ellos había sido durante siglos parte de su cultura. Mas, na verdade, nós temos que pensar que para eles, para os coríntios, isto tinha sido uma parte da sua cultura. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y les dice, mucho cuidado.
E então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: ei, cuidado com isto, Ahora las cosas ya no son igual. porque agora as coisas já não são iguais. Ahora ya hemos sido trasladados desde las tinieblas al Porque reino agora de la já luz. fomos transportados das trevas para o reino da luz. Y hemos sido, vamos a leer esto porque me encanta lo que dice aquí. E vamos ver isto, porque eu gosto imenso disto que diz aqui. Dice el versículo 17, O versículo 17, 6:17. 6:17. Puedes leerlo tú. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. ¿Puedes leer desde el 17 hasta el 20, por favor? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vosso corpo é um vosso espírito, os quais são de Deus. O corpo, o espírito, os quais são de Deus. Pertenecemos a Dios. Nós pertencemos a Deus. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. Tudo que nós somos e tudo que nós temos. Y todo lo que tenemos debe ser santo para Dios. E tudo aquilo que nós temos deve ser santo ou consagrado No so- para Deus. No solamente nuestro espíritu, Não somente o nosso espírito, nuestra alma, a nossa alma, sino también nuestra mente mas também a nossa mente y también nuestro cuerpo. e também o nosso corpo. Vamos a pensar sobre esto. Seguramente lo Vamos sabéis, pensar pero vamos sobre a pensar. isto. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tu és o templo do Espírito Santo. O sea, Dios ha decidido que tú seas su habitáculo. Ou seja, Deus decidiu que tu sejas o lugar onde Ele habita. Pero no porque no tiene otro lugar donde vivir, Mas Ele não decidiu isto porque, olha, não tinha outro lugar onde ir. sino porque realmente Dios Mas te Ele desea y te ama. decidiu isto porque Ele deseja-te e ama-te. Casi todas las religiones y las culturas de la antigüedad Em quase todas as religiões e nas culturas da antiguidade, daban un papel muy preponderante al hecho de casarse y de tener una familia y de tener una descendencia. eles davam um papel muito importante, uma importância muito grande ao facto de tu casares e teres uma família, uma descendência. De hecho, el que no se casaba o el que no tenía descendencia era casi una deshonra, era como un ciudadano de segunda clase. De facto, aquele que não casava e que não tinha filhos era como se fosse um cidadão de segunda classe, segunda categoria. En las culturas antiguas, los solteros de larga duración, o por lo menos en España llamados solterones, Naquela altura, aqueles solteiros de longa duração, na Espanha se chamam os solterones, aqui os encalhados. eran considerados como personas que no vivían una vida plenamente realizada. Eram considerados como pessoas que não estavam a viver uma vida completamente realizada. No obstante, No entanto, recordemos que Jesús, lembremos que Jesus, nuestro Salvador, o nosso que Salvador, la Biblia dice que es el hombre perfecto que nunca pecó, e a Bíblia diz que é o homem perfeito que nunca pecou, él nunca se casó. ele nunca casou. Y como hemos visto también, Pablo, él nunca se E casó. também, como vimos, Paulo também não estava casado. Así que, en fin, si Jesús mismo no se casó, pues, señores, un respeto hacia los solteros. Então, se o próprio Jesus não casou, vamos ter respeito pelos solteiros, está bem? Entonces, la valoración que Pablo hace en este capítulo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Então, a avaliação que o apóstolo Paulo faz neste de capítulo la soltería, do facto de estar solteiro es que es una buena condición. é que realmente é uma boa condição. Y en muchas o bajo muchas circunstancias incluso es mejor que estar casado. E debaixo de algumas circunstâncias, para ele, é até melhor do que estar casado. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Isto é o que disse o apóstolo Paulo. Así que, además, pensemos también en las repercusiones culturales e históricas de la introducción de estos principios en el cristianismo. E pensemos um pouco também da introdução histórica destes princípios dentro do cristianismo.
Gracias a estos principios, las personas empezaron a apreciar más y a no mirar con tanto desdén o con tanta sospecha a los solterones o solteiros de larga duración. Reparem que por causa destes textos, destes versículos, as pessoas começaram também a não olhar assim com desrespeito aos solteiros, a não desprezar essa No condição. solamente los solteros, sino las viudas. E não somente os solteiros, mas também as viúvas. Fue algo revolucionario que los cristianos empezaron a apoyar a las viudas de tal manera que no se vieran Foi algo tão revolucionário. Os cristãos começaram a apoiar as viúvas de forma a elas não se sentirem assim, desesperadas para volver a casarse porque estaban desesperadas para Mortas voltar a de casar porque estavam viúvas, muriéndose de hambre, muchas de ellas. morrendo de fome. Então eles se moveram para ajudá-las para apoiar. El matrimonio es importante O casamento é importante y es santo e é santo y es bonito, debe ser bonito. e deve ser muito bonito. Aunque también decíamos en el retiro de hombres que el matrimonio es como el evangelio, que es lo más bonito, Mas também dizíamos no retiro de casais que o casamento é como o evangelho, é o mais bonito, pero también lo más doloroso. mas também o mais doloroso. Amén. Además, el matrimonio, esto es muy importante para nosotros también los cristianos, es que el matrimonio es simboliza el matrimonio la relación y el amor que existe entre Jesús y su iglesia. E o casamento realmente é muito importante, porque o casamento simboliza o relacionamento, o amor que tem Jesus pela sua igreja, porque é esta a ilustração que é dada. El matrimonio es un signo y es un anticipo del reino que viene, el reino de Dios que viene. O casamento é um tipo daquilo que vem, do reino de Deus que há de vir. Nos señala a un matrimonio que durará eternamente entre nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios y nuestro amado Jesucristo. Porque a instituição do casamento está a apontar para essa união eterna que haverá de existir entre nós, a igreja, e Jesus Cristo para sempre. Jesús dijo, no tenemos el tiempo de verlo, en Mateo 22:30, para el que quiera verlo, Jesus disse, agora não temos tempo de ver, em Mateus 22:30, que en el cielo no estaremos casados. que no céu nós não estaremos casados, Bueno, estaremos casados con Jesús. porque estaremos casados com Jesus. Así que necesitamos saber que el estado del matrimonio no es la última cosa. Então nós precisamos assim de pensar mesmo que o facto de estar casados também não é o máximo, Es la penúltima cosa. mas é a penúltima coisa, ok? Penúltima cosa también es importante, ¿eh? E a penúltima coisa também é importante. Pero no es la última, no es la más importante. Mas não é a última coisa que nos vai acontecer, o máximo que nos vai Y acontecer. recordad que lo más importante es que lo más importante sea siempre lo más importante. E eu vou pedir que na multimédia, se possível, nos coloquem o cartaz, porque a frase está lá no cartaz, penso, do título da pregação, e assim cada vez que eu tenha que dizer, vou ler, está bem? Obrigada. Yo creo que las parejas casadas no sabrán llevar bien su matrimonio si no ven este estado como un estado penúltimo. E eu penso que os casais não vão conseguir levar bem o seu casamento se não olharem para ele como este estágio penúltimo. Creo que también es muy importante para los solteros darnos cuenta que el matrimonio no es el estado último. Quizás es el estado penúltimo, pero no es el estado último. E para os solteiros também é importante considerarem isto, que o casamento não é o estágio final, não é o máximo, mas é o estágio penúltimo. Quiero hablar ahora más a los solteros, E agora, vou falar mais para os solteiros, porque me siento muy identificado con vosotros. porque eu me identifico muito com Bueno, vocês. yo ya no estoy soltero Eu já não estou desde solteira, hace casi 17 años, já estou casada há 17 anos, gracias a Dios graças a Deus, y gracias a Carlota. e graças a Carlota, Pero yo sé la complejidad de ser soltero. mas eu conheço muito bem a complexidade de estar solteiro. Y yo conozco las diferentes presiones culturales, familiares, E eu conheço as diferentes pressões que essa pessoa pode sofrer, cultural, familiar, pueden influenciarnos tanto. e que podem nos influenciar, afinal.
Quiero decir que todos nosotros, y ahora mismo estoy dirigiéndome a los solteros, necesitamos cultivar una relación de amor profunda e satisfactória com Jesus. Eu quero vos dizer especialmente aos solteiros que precisam de cultivar um relacionamento profundo de amor com o Senhor Jesus. Jesús es el único que puede satisfacernos plenamente. Porque Jesus é aquele que é o único que nos pode satisfazer plenamente. No va a ser una mujer, no va a ser un hombre. Não vai ser uma mulher e não vai ser um homem. Entonces necesitamos dar la importancia que tiene a cada cosa. Então nós precisamos de dar a importância que tem cada coisa. Hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Nós temos sido comprados com o sangue de Jesus Pertenecemos a Él. e nós pertencemos a Ele. Nuestro espíritu, nuestra espíritu, mente, nuestro cuerpo A nossa pertenece a Él. mente, o nosso corpo pertence a Ele. Si los solteros aprenden a descansar y a regocijarse en su relación con Cristo, Se os solteiros aprendem a alegrar-se e a descansar no relacionamento que eles têm com Cristo, ¿serán capaces de afrontar la vida de solteros? vão ser capazes de lidar com a vida de solteiros Sin una devastadora sensación de insatisfacción o de inmadurez. sem uma sensação devastadora de insatisfação e imaturidade. Me encanta estar en una iglesia. Eu gosto imenso de estar aqui numa igreja. Amo la iglesia. Amo a igreja. Y siempre digo que cuando me convertí, cuando tenía 13 años, ese día no solamente conocí a Jesucristo como mi Señor y Eu Salvador, costumo dizer que no dia que eu me converti, quando tinha 13 anos, nesse dia não somente conheci a Jesus como meu Salvador, pero ese día conocí el verdadero amor que buscaba, mas nesse dia eu conheci o verdadeiro amor que eu procurava. la verdadera amistad que mi alma anhelaba. A verdadeira amizade que a minha alma anelava. Pude encontrar el lugar en el cual pude desahogarme y expresar lo que había en mi ser. Eu consegui encontrar um lugar em que eu podia expressar-me e desabafar tudo aquilo que havia em mim. Así que la iglesia es mucho más que, no es un club, no es una, La iglesia, no es então, una organización de intereses. Não é uma organização de interesse, não é um clube, é muito mais do que isso. La experiencia que tenemos con Cristo, con el Evangelio, nos hace entrar a formar parte de un cuerpo. A experiência que nós temos com o Evangelho, com Cristo, faz faz com que nós entremos a formar parte de um corpo. De tal manera que todo esto crea unos vínculos que van a permanecer por toda la eternidad. E isto vai fazer com que sejam criados vínculos, laços que vão permanecer pela eternidade fora. Vamos a recordar esto, Vamos lembrar isto. que vamos a vivir eternamente los unos con los otros. Nós vamos viver eternamente uns com os outros. Por supuesto, cuando uno se casa, pues cosas cambian. E é verdade, quando uma pessoa casa, algumas coisas mudam. Y en cierto modo el alcance de las amistades que podemos tener, en especial con el sexo opuesto, se limitan y es normal. E é verdade que o conjunto de pessoas que nós podemos ter relacionamentos com o sexo oposto vão se limitar, é óbvio. Sin embargo, en el contexto de la comunidad cristiana, los solteros tienen la libertad plena de relacionarse y establecer amistades. Mas, na verdade, é que no contexto da igreja, o solteiro tem um contexto enorme, abrangência enorme de pessoas com as quais ele vai se poder também relacionar. Incluso del sexo opuesto. E até do sexo oposto. Y quiero animaros, solteros, E quero vos animar, solteiros. que no estéis demasiado solinhos, se dice, ¿no? Sozinhos. Sozinhos. Que não estejam sozinhos demais. Porque es una tendencia. Porque a verdade é a tendência a isolar-se. Conforme vas cumpliendo años. Assim que vais fazendo aninhos, a tendência é isolar-se. Así que me gustaría también que tuviéramos cuidado porque la cultura en la que vivimos también, sin darnos cuenta, nos puede estar influenciando. E também quero vos dizer que tenham cuidado porque, sem nos dar conta, a cultura que nos rodeia também nos pode influenciar.
En nuestra cultura también existe la idolatría de la belleza externa. Nós sabemos que na nossa cultura também existe a idolatria à beleza exterior. Y entonces aprendemos consciente e inconscientemente a buscar en la persona la belleza más superficial. E a nossa tendência é procurar na pessoa que nós vamos casar, não é? A excelência da aparência física. Tengo que reconocer que yo estuve atrapado en el idealismo. Eu tenho de reconhecer que eu estive preso no idealismo. Tengo que reconocer que perdí muchos años. Eu tenho de reconhecer que eu perdi muitos anos. No los perdí completamente porque fueron años también intensos. Não perdi eles completamente porque foram realmente anos intensos. Y no quiero dar la impresión de que todos esos años de soltería fueron una pena. Eu não quero dar a impressão de transmitir isso para vocês, que aqueles anos de estar solteiro foram realmente uma lástima. Não. Pero quiero reconocer que parte de mi problema, Mas eu quero reconhecer que parte do problema que eu quizás tinha, aquí hay alguien que puede identificarse conmigo, talvez há aqui alguém que se está a identificar comigo, es que había idealizado la belleza física é que eu tinha idealizado a beleza física y el amor romántico. e o amor romântico. Y aparte de esa idealización, lo que había en el fondo era miedo. Mas, na verdade, o que havia por detrás dessas duas coisas era medo. Carlota, Carlota, me encanta poder pronunciar ese nombre, eu gosto imenso de pronunciar o seu nome. fue mi primera novia Foi a minha primeira namorada, cuando yo tenía 24 años. quando eu tinha 24 anos. Ya habíamos sido amigos, Já éramos amigos, nos habíamos conocido en la iglesia nós nos conhecemos na igreja y eso fue una base muy buena, la amistad. e, na verdade, isso foi uma boa base, não é? A amizade. En el 1994 No 1994, osé del verbo osar pedirle que fuera mi novia. me atrevi a pedir-lhe que fosse a minha namorada. Pero estaba muy inseguro. Mas eu estava muito inseguro. Y esta fue mi declaración. E esta foi a minha declaração. Carlota, Carlota, yo creo que te amo, e eu penso, eu creio, não é creio como nós, é eu acho pero que no, te amo. no estoy del todo seguro. Mas não tenho a plena certeza. ¿Quieres ser mi novia? Queres ser a minha namorada? Es para pegarme un palizón ahora mismo. Isso é lo para sé. dar-me ali uma estalada na cara que... Yo lo sé, yo lo sé. Eu sei. Fijaos que uno puede ser una persona educada y preparada intelectualmente y haber Reparem que vivido uma mucho, pessoa pode estar preparada intelectualmente, uma pessoa educada, pero puede ser muy, muy, muy inmaduro en otras áreas. de la vida. mas, por outro lado, também pode ser muito imaduro em outras áreas. En fin, no quiero darle demasiada cosa a esto, pero el caso es que empezamos a salir en el 20 de enero del 94. Não quero dar-lhe muito assim ênfase a isto, mas na verdade é que nós começamos a namorar em Enero em del janeiro 94. de 1994. Y justamente 2 meses después yo me fui de misionero a Kenia, África. E justamente 2 meses depois eu fui de missionária para a Quênia. Y mientras estaba en Kenia, las dudas se incrementaron E enquanto eu estava ali em Quênia, as dúvidas começaram a crescer. y de tal manera que cortamos la relación. E de tal forma que nós cortamos o nosso relacionamento. Y después de otros yo corté, sí, lo siento. Fui yo. Ela diz, tu é que cortaste. Es verdad. 2 meses después, 2 meses depois, otra vez retomamos la relación. outra vez retomamos o relacionamento. Y 8 meses después volví a España E 8 meses depois voltei à Espanha con la idea de casarme con Carlota. com a ideia de casar-me com ela. Así que incluso fuimos a México para conocer a su familia. Assim que até fomos ao México para eu conhecer a família dela. Y fue bueno conocer a su familia, E foi muito bom conhecer a família. pero las dudas continuaron. Mas as dúvidas continuavam. Y volvimos a España E então voltamos à Espanha. después de un tiempo de oración y de examen interno. Depois de um tempo de oração e de autoavaliação interna, Cortamos.
nós realmente rompemos. Y esta vez no fueron 2 meses, E desta vez não foram 2 meses, fueron 14 años. foram 14 anos. 14 años dan para mucho, ¿eh? 14 anos é pano para mangas, é muito tempo. Iba a compartir una canción que compuse cuando estaba allí en Kenia, Eu quero partilhar uma música que eu escrevi quando estava em Quênia, que un poco expresa lo que estaba pasando por mi mente, ¿no? que expressa essa música aquilo que estava a passar pela minha mente naquela altura. Ok. La canción empieza en Kiswahili, pero todo es después en español. Sim, a música começa em Kiswahili, mas depois fica em espanhol, tá bem? Porque o Kiswahili ainda não tirei esse curso. Tá bem? Por aqui. Hasta y media. Sí, sí, todo. Sí, 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 sí. Juego tu buana guangu, juego tu buana guangu, juego sakuya samoyo, tu maini na upendo. Juego tu buana guangu, juego tu buana guangu, juego sakuya samoyo, tu maini na ofendo. Cuando el tiempo se hace eterno, cuando siento soledad y las cosas que esperaba se desvanecieron ya, los deseos de mi alma, las ideas de mi mente, de nuevo se ven frustradas ante un nuevo anochecer. Cuando siento que no escucho y parece que no entiendo, tan solo me queda aliento para poder decir: solo tú, Señor, puedes llenar mi corazón de esperanza y de amor. Es tan necesario, tan sumamente necesario, que mis deseos sean solo los tuyos, que mis pensamientos sean purificados por ti. Es tan necesario comenzar de nuevo y dejar de vivir aferrado al pasado, permitir que Jesús rompa nuestro temor con su amor. Es imprescindible que yo muera a mí mismo y que desee como nunca el ser transformado, que mi alma recite las palabras de esta canción. Solo tú, Señor, puedes llenar mi corazón de esperanza y de amor. Juego tu buena guangu, juego tu buena guangu, juego ese cuya samoyo, tu maini na upendo, solo tú. Como decía, 14 años dan para mucho. Como eu ia dizendo, 14 anos dão para muita coisa. Y durante 14 años estudié mucho, E durante 14 anos estudei muito, viví en muchos sitios, morei em muitos lugares siempre tuve el deseo de servir al Señor e eu sempre tive o desejo de servir ao Senhor. y Dios abrió puertas para poder hacerlo. E Deus abriu as portas para eu poder fazer isso. Y también tuve muchas novias E também tive muitas namoradas, buscando mi media naranja. procurando sempre a minha meia laranja. Me acuerdo, una vez estudié una carrera en Francia Lembro-me de uma vez, tirei um curso mesmo na França.
Y 2 meses antes conocí a una chica portuguesa. E 2 meses antes conhecia uma moça portuguesa Y decidí escoger una asignatura portugués en Francia. e então, lá na França, escolhi a disciplina de português. Así que hice 2 viajes en Então, total, fiz 2 viagens a Portugal, desde Francia a Portugal. de França a Portugal. Y una chica cristiana preciosa, Uma moça cristã, preciosa, pero pronto se hizo evidente de que no teníamos futuro. mas rapidamente foi evidente que nós juntos não tínhamos futuro nenhum. Esto me ocurrió varias veces, Isso aconteceu comigo várias vezes. hasta que después de 14 años Até que depois de 14 anos, llegué a la conclusión cheguei à conclusão de que el verdadero amor de que o verdadeiro amor es el amor que tenía con Carlota. é o amor que eu tinha pela Carlota. Me di cuenta que con Carlota no tenía que pretender ser alguien que no era. Porque me dei conta que com ela eu não precisava de ser alguém que não era. El regalo de la gracia de Dios. O presente da graça de Deus. Carlota ya no estaba en España, estaba en ese tiempo en Estados Unidos. E nesse tempo a Carlota já não estava na Espanha, tinha voltado para os Estados Unidos. La llamé por teléfono y estuvimos hablando. E então eu liguei a ela no telefone e estivemos a falar. Siempre habíamos sido amigos, siempre nos habíamos mantenido en Mas sempre contacto. mantivemos o contato porque sempre continuamos a ser amigos. En fin, para acortar la historia, Mas para encurtar a história, a los 3 meses nos casamos, depois de 3 meses casamos en el 2008, no 2008, en diciembre del 2008. dezembro de 2008. Seguramente hay muchas cosas que no diga y que a lo mejor Carlota quiera añadir, ¿no? Que es Com que son certeza que há importantes. muitas coisas que eu não disse, talvez Carlota gostasse de acrescentar. Pero quiero, como he dicho antes, primero, por favor, vamos a respetar y amar a todas las personas. Mas quero vos lembrar que, primeiro, vamos amar e respeitar a todas as pessoas. Las personas casadas, As casadas, las personas solteras, as solteiras las personas viudas. e as pessoas viúvas. Vamos a amar a todos y a Vamos respetar a todos. Amar e a respeitar a todos. Y vamos a ponernos de acuerdo en que todos podemos tener una vida plena y completa en Cristo E Jesús. vamos concordar de que todos podemos ter uma vida plena só com Cristo Jesus. Y como hemos leído, para algunas personas pueden vivir solteros toda la vida. E é verdade, como já temos lido aqui, há pessoas que conseguem viver solteiros toda a vida. Otras personas sería muy difícil porque no tienen el don de continencia y porque desean ardientemente casarse. E outras pessoas não lhes é possível porque não têm esse dom de incontinência Me gustaría- e desejam também ardentemente casar. En fin, algo que nos gustaría hacer es orar. Então nós queríamos de orar, Pero si deseas casarte, por favor, quiero que no busques a la mujer perfecta, al hombre perfecto, porque es que no existe. Perdón. mas se tu realmente desejas casar, não procures a mulher perfeita, o homem perfeito, porque realmente casi não perfectos, sí, quase pero no del quase todo. perfeitos existem, mas não perfeitos. Porque não existem. Mulher e homem perfeitos não existem. A lo que quiero decir es que primero necesitamos que Cristo sea nuestro primer amor. O que eu quero dizer realmente é que nós precisamos que Cristo seja o nosso primeiro amor. Y cuando escogemos un hombre o una mujer con quien casarnos, es muy importante como cristianos, que como cristianos E quando escolhemos um homem ou uma mulher para casar, é muito importante que nós, como crentes, que esa persona va a ser el vehículo de Dios para hacerme más como Jesús. que essa pessoa vai ser o instrumento ou o veículo de Deus que me vai fazer com que eu fique mais parecido com Jesus. Yo leí muchos libros acerca del matrimonio durante muchos años. E eu li sobre o casamento muitos livros durante muitos anos. Lo único que te enseña a estar casado es casándote. Lo único que te enseña a estar casado es casándote. E aprendi que a única coisa que te ensina a estar casado é casando-te. Igual que lo único que te enseña a ser pastor es siendo pastor.
Da mesma forma que o que te ensina a ser um pastor é também sendo pastor. Pero sí es importante que nosotros nos preparemos Mas sim é importante que nós nos preparemos y que tengamos la determinación e que nós estejamos determinados de servir a Dios de servir a Deus, y de servir juntos a Dios. de servir juntos a Deus. Porque esa es la razón de nuestro existir. Porque essa é a razão do nosso existir. Y eso es lo que seguiremos haciendo durante toda la eternidad. E é isso que nós vamos continuar a fazer durante toda a eternidade. Vamos a leer los mismos versículos y con ello vamos a finalizar. Aunque Vamos só tenemos ler tiempo aqui todavía. os versículos e com Sim. isso vamos terminar. Desde el 29 al 31, me gustaría retomar lo primero que leímos, por favor. E gostava de retomar aqui a primeira coisa que nós lemos em 1 Coríntios 7, no versículo 29 a 31. 29 ao 31. Eu vou ler. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele nada não usassem, porque a aparência deste mundo passa.